Olá, hoje venho trazer-vos precisamente mais uma sessão sobre leitura de I Ching, o oráculo da vida. E hoje é como o mês passado, dedicado ao tema de relacionamentos e trabalho, ou seja, amores e profissional. São relacionamentos muito próximos, ambos têm a ver com aquilo que eu me relaciono com o outro, com aquilo que eu acrescento, com aquilo que eu crio na minha vida para com o outro, e portanto é um tema muito interessante quando compararmos uma coisa com a outra. Muitas vezes falamos de trabalho, muitas vezes falamos de amor e muitas vezes o tema é muito similar, porque tem a ver com o momento que estamos a viver, com aquilo que estamos a atrair, com aquilo que estamos a ressoar na relação com aquilo que estamos a criar com o universo também, e isso é extremamente importante. É que cá dentro de mim manifesta-se tanto na relação que eu tenho para com o outro, como também na relação que eu tenho para com o meu trabalho, com o meu lado profissional. Porque o trabalho não é necessariamente o emprego, é o trabalho, é aquilo que eu exerço, é aquilo que eu faço, é aquilo que eu crio, é aquilo que eu manifesto. Está bem? E isso é claramente uma relação entre mim e um outro, entre mim e aquilo que eu gero, aquilo que eu crio, aquilo que trago à vida, trago e manifesto. Então, para este mês de maio, temos precisamente esta relação direta entre uma coisa e a outra. Vamos começar pelo relacionamento afetivo, como é que as coisas estão, como é que elas se apresentam, o que é que ela nos diz, o que é que o oráculo do Xing hoje nos está a trazer, neste dia de maio, o que é que ele nos está a querer trazer, o que é que ele nos está a querer apresentar. Aproveito para dizer que o oráculo não é um tarô, embora eu esteja a utilizar cartas, atenção que eu seguir vou ter que ler. Vou ter que, porque quero, está bem? Para vos trazer mais aprofundamento e consistência, vou ler as linhas que surgirem para que tu, se me estás a ouvir, tenhas a oportunidade de poder ter mais valor e consciência para aquilo que tu trazes para ti e para a tua vida, está bem? Isto não é uma coisa feita de nem leve, requer trabalho, requer também expertise, requer conhecimento, sabedoria, aprofundamento. Relembro que o I Ching é um trabalho essencialmente de ressonância de mim com o cosmos, de mim com a natureza, com a vida e de mim com o homem, de mim com os outros. Portanto, e este mim, entre mim, tem claramente a ver com aquilo que dentro de mim eu distingo entre duas partes em mim que todos temos. O meu lado egóico, chamemos-lhe as sombras, se preferirem, e porquê? É um tema para outro assunto, não vou estar a aprofundar aqui isso, é só para vos trazer isto, é o ego, que é o homem inferior, é assim que o I Ching olha para o homem cheio de ego, com os prazeres, com as nuances, com os medos, com as dores, com o mimimi, com o tipo-tipo, com o nhanhanhé, isto tudo é o nosso lado egóico, ok, que todos os dias está a vir ao de cima, ok? Mas depois também temos o outro lado espiritualmente mais elevado. Provavelmente não será sempre que o promovemos, provavelmente não é sempre que estamos a trabalhar com isso, mas é claramente aquele momento em que estamos mais inspirados criativamente também e que nos traz esse lado superior, em que eu distingo claramente o trigo do joio, em que eu não estou aqui a querer, desculpem a expressão que eu vou utilizar, mas não quero lixar a vida a ninguém, não quero estragar a vida a ninguém, também não estou a querer estragar a minha vida, simplesmente aquilo que eu faço tem a ver com um propósito maior, que muitas vezes eu não alcanço, não discerno, mas que tem uma relevância importante para a minha vida. Se não a presente, pelo menos aquela que vai vir a seguir. E nesta que vem vir a seguir, se calhar é de amanhã, se calhar é daqui a 20 anos, a gente nunca sabe, mas é assim que eu construo também o meu caráter e me moldo por um caminho que me leva, claramente, para algo maior. E é para isso que o I Ching serve. Está bem? Para nos trazer um nível espiritual mais elevado, um nível de consciência mais elevado e não continuarmos a bater com a cabeça na parede, a repetir sempre as mesmas coisas, umas atrás das outras e a estragar a nossa vida com isso. Serve dizer também que peço-vos que subscrevam a página, aproveitem também para fazer, carregarem no sininho e se não conhecem os outros trabalhos que já fiz aqui neste canal, façam o favor de ver, porque também ajuda a partilhar e a acrescentar valor ao trabalho que eu estou a fazer, que espero que estejas a gostar e que se torne relevante para ti, para a tua vida e para a vida daqueles com quem tens de cruzar, ou realizar, ou cruzar, enfim, na tua vida, seja com quem for. Então vamos lá, vamos diretamente, hoje estica mais um bocadinho o início, mas é também para criar este preâmbulo importante, porque hoje temos
dia importante de trabalho para todo este mês. Este mês é um mês muito importante, mês de maio, está cheio de coisas, nós ainda estamos a sair de uma lua, a lua termina dia 15 e isto traz aqui novidades. Então vamos ver o que é que a vida traz agora para os relacionamentos. Ok? Vamos a isso? Está pronto? Perfeitamente desligado. Ok. Ok. Ai, 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 ai. Olha, diz-me aqui, para não mexeres em nada. É um bocadinho, não mexes em nada, porque se mexer estragas. Então, vamos dizer, está quieto. Está mesmo quietinho. Como dizia o outro, se não estás quietinho, levas no focinho, não é? Aqui é um bocadinho isto, não mexas, até porque aquilo que vem como resposta futura é a retirada, o recuo. Ou seja, há algo que já está aqui que é importante não mexer. E como temos o número 52, que é o permanecer quieto, estar no momento presente, viver o aqui e o agora, mas pausadamente, não mexer, não criar coisas agora, vamos ver o que é que ele está a querer dizer com isto. São as linhas 4 e 5, e depois dá-nos a 33, que é a retirada. Portanto, vamos ler, vamos começar por ler uma abordagem romântica mais simples. Eu chamo-lhe simples, às vezes vocês ficam surpreendidos e dizem, pá, Luís, não é nada simples, é complicado. Bom, mas é o mais simples, e que traz aqui alguma clareza logo de entrada. Então temos a linha 4 e 5. A linha 4 diz assim: para alcançar os mais elevados estados da mente, deve-se aprender a superar os desejos de glória e ganância pessoais. O que é que andas a pé a fazer? No princípio, só se pode fazer isso com consideráveis esforços, e a influência do interesse próprio, no entanto, existirá esse estado. Não obstante, não há de ser causa de remorso, pois se trata de um passo na direção correta. Vai com calma. Não é para criar muita coisa já do início. Não sei o que é que andas para aí a fazer, o que é que andas a criar, que relações é que andas a querer fomentar. Vai com calma. Vai mesmo com muita calma. Principalmente em relação a ti. Ok? 5. Em tempos de tensão e perigo, fala-se de forma coerente e refletida. Cuidado com o que andas a dizer nos teus relacionamentos, nas relações que andas a criar. O sábio permanece tranquilo em tais situações e não diz nada do que posteriormente possa lamentar-se ou se possa lamentar. É claramente a paz da mente, é estar tranquilo, deixar as coisas fluírem porque elas estão encaminhadas para algum lugar, ok? Vamos então aqui a uma relação mais profunda, aqui do 52, e quando digo mais profunda já é ligeiramente mais arcaica, tem uma linguagem mais arcaica. Não é necessariamente mais profunda na reflexão, mas é mais profunda no texto. Então, peço-vos um bocadinho mais de atenção aqui neste momento. Controlar-se no momento acertado não é um erro, leva à paz. Ok. O mais elevado estágio de esquecimento do ego, o que é que eu falei há bocado, ainda não foi alcançado. O homem, todavia, não está livre do domínio do ego e dos perigos da dúvida e da inquietude. No entanto, manter a quietude do coração não é um erro, pois conduz no final a um nível mais elevado. E é isto muitas vezes que a gente se esquece, meus amigos. Quando a gente começa com muito uau, da asneira e da grossa. É tu ele está-nos a pedir claramente para mantermos a tranquilidade, a serenidade, porque isso leva-nos a um nível mais elevado de consciência. E a abordagem para aquilo que é um relacionamento ou a relação que eu tenho ou que eu quero ter virá num nível diferente e apresentar-se-á de nível, porque eu também estou diferente. Se eu estou num momento de uma ansiedade, de tal, satisfazer coisas, não sei o quê, pá, 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 neste momento vai dar asneira. Há momentos em que dá, há momentos em que dá sorte, né? Que é bom, que sabe bem, mas neste caso não é. Tenho isso em atenção, está bem? Linha 5, mantendo-nos em silêncio, nossas palavras se organizam e o arrependimento passa. Está, está quieto. Quando um homem se encontra numa situação perigosa, principalmente sem estar preparado, ele tende a falar em excesso e a fazer piadas inoportunas. Eu já paguei muito por isto. Então convém às vezes termos alguns cuidados. Os descuidos de linguagem causam invariavelmente motivos para arrependimento. Sejamos discretos ao falar. Deixemos que as palavras adquiram uma forma cada vez mais definida, perdão, mais refinada e definida, de modo que desapareçam todos os motivos para arrependimento. Ou seja, há que levar a fasquia no dizer e no falar.
no modo como eu me apresento e me relaciono com o outro. Por muito que o outro às vezes seja desagradável ou nos impela à ação, ainda assim devemos nos conter, porque este não é o momento para o fazer. Não é o momento para o fazer. Se calhar se eu fizesse esta abordagem, se calhar daqui a 15 dias ou daqui a uma semana, se calhar já seria diferente. Mas esta semana em particular, em que está tudo um bocadinho confuso, então vamos ver aqui outra leitura, pode ser que ajude a esclarecer também alguma dúvida que finalmente tenhamos. Linha quase assim, o corpo está imóvel, nenhum engano, você liberta-se pouco a pouco do que dificulta a caminhada. Lembre-se de que a serenidade representa a paz natural, alcançada sem violência. Ok. Linha 5, as mandíbulas estão imóveis. Cuidado com o que você diz. As suas palavras refletem ansiedade e hesitação. As pessoas percebem. Procure ser reservado, busque equilibrar-se interiormente. Extremamente importante. Ahm, Este é um momento para os relacionamentos afetivos, porque é disso que se trata aqui, e é deste preâmbulo. É preciso nós percebermos o contexto e a circunstância das coisas na nossa vida. E neste momento a leitura do oráculo da vida é para relacionamentos mais próximos ou afetivos ou com pessoas mais próximas de nós. É preciso alguma contenção agora no que toca ao momento presente. Aquietar as emoções, procurar ver o que é que as coisas são de facto, esperar que elas tragam resultados antes de começarmos a falar sobre aquilo que gostaríamos que eles fossem e esperar para ver o que é que vem. Porque há certas coisas que a gente não controla, mas há uma coisa que nós podemos controlar. Nem sempre, mas muitas vezes podemos. E não o fazemos porque não queremos. Temos a birrinha, não é? Que é precisamente o de cuidar do que dizemos, do que fazemos, ok? E não, tipo, fazer valer tudo só porque nos permite sacudir um bocado a água do capote, que é extremamente importante. Para quem vive no Brasil, se calhar a expressão água do capote, sacudir a água do capote não é grande, não tem grande sentido, mas sacudir a água do capote é como a água que está em cima do nosso capote e a gente sacode assim e já está. E a chuva não aconteceu, mas aconteceu, nós molhámos. Ok? Portanto, é importante ter isto em atenção, é importante nós percebermos que as coisas são o que elas são, funcionam como funcionam, têm o seu próprio tempo e neste momento está-nos a pedir que vai com muita calma, discirne bem aquilo que é real, daquilo que não é real, das tuas emoções, daquilo que é o teu pensamento, daquilo que tu estás a querer construir de facto e de para onde tu queres construir a tua vida relacional com o outro ou com os outros, pode ser para mais do que uma pessoa, ok? Dito isto, vamos avançar só para terminar, dizer assim, que o movimento vai do 52 para o 33, que é retirada, é o recuo, significa estar mesmo quietinho, recuar, não avançar com nada. Portanto, este momento está muito bloqueado para coisas novas, para criatividade, para movimentos, para impedâncias de energia que giram, dinâmicas de ação. É um momento para estar contigo mesmo. Eu não sei, maio é sempre aquele mês que permite muitas coisas ao mesmo tempo, coisas boas e coisas menos boas. É preciso ter alguma atenção, porque nem tudo é aquilo que parece. E então, a gente não se pode movimentar pelo ego. Temos que saber levar a fasquia para aquilo que é também o nosso lado espiritual mais elevado. E às vezes nós esquecemos disso, fugimos disso. Não é conveniente, não é agradável, porque isso obriga-nos a te confrontar com uma certa consciência pesada e ninguém gosta disso. E a leitura traz-nos um bocado isso. Epá, eleva um bocado a fasquia, vê para além de ti, das tuas necessidades, dos teus desejos, das tuas satisfações e olha para além, um bocadinho para além disso, está bem? Porque atrás disso há sempre consequências. E então há que ter cuidado, ok? É o que nos traz o I Ching hoje para os relacionamentos. Vamos entrar para o trabalho. Vamos trabalhar com este tarô. I Ching, oráculo da vida, para o mês de maio. I Ching, oráculo da vida, para o mês de maio. Setor do trabalho, profissional, laboral, criatividade, empreendimento ou emprego, seja o que for.
mas tem a ver com o nosso lado empreendedor da nossa vida, criativo, que gera dinheiro, que gera riqueza, está bem? É isso que interessa aqui. Está um bocado fechado, mas vamos ver se o que é que vem vir. Vamos lá ver. Está pronto? Ok, está pronto. Ok. Ok. Parece que há uma coisa. Há bocado dizia que estavam as duas muito ligadas e estão. Ui. Ok. Ok. Então temos a carta 12, que é a carta da estagnação, do estancamento, do estar parado. Está tudo um bocadinho estagnado. E convém respeitar esse movimento. Até porque a seguir vem a linha 3 e a linha 5, que permitem o viajante, o caminhante, aquele que quer viajar para algum lado, aquele que se quer movimentar. Mas as coisas neste momento não estão propícias para isso, mas no futuro vão estar. Mas neste momento não estão. Então, vamos ver o que é que o trabalho tem a ver com isso. Vamos começar por aqui, pode ser já por este. Já lá vamos bater naquele, que é mais virado para o trabalho mesmo. Mas para já para a linha 3 e 5, linha 3 diz assim: se uma pessoa inferior chega ao poder ilegitimamente, não se sente igual frente às suas responsabilidades como se a sua ascensão tivesse sido justa. Já vou falar sobre isto. Em seu coração sente-se envergonhado e isso indica mudança vantajosa. Ok, quem chegou no trabalho a um lugar de destaque para o qual não teve mérito algum. Foi uma cunha, foi um favor, foi um pagamento em contrapartida, que não foi uma coisa devida seriamente. Se a pessoa não se arrepende, vai dar asneira. Se arrepender, no sentido de se em seu coração se sente envergonhado, dá asneira. Mas se sente, não, perdão, se em seu coração não se sente envergonhado, dá asneira. Mas se sentir envergonhado pela forma como lá chegou, isso indica uma mudança vantajosa. Então, já que é que a linha 5 diz? Quando a boa fortuna está superando a má e, todavia, necessária a precaução, o êxito geral aproxima-se, mas algumas ideias podem falhar. A complacência deve ser evitada. Ou seja, eu vou repetir: quando a boa fortuna está superando a má, é, todavia, necessária a precaução. O êxito geral aproxima-se, mas algumas ideias podem falhar. A complacência deve ser evitada. O que é isto aqui da complacência? É ficar, pois, não conseguiu, não fiz bem, até o erro é meu, a culpa é dos outros, não sei o quê. Não, é acabar com isto. Epá, fizeste a tua parte. Deu certo? Ótimo. Não deu? Anda para a frente. Porque isto serviu para te preparar para algo que vem à tua frente. Porque a seguir vem o viajante. O viajante é aquilo que vai viajar, é aquilo que se vai pôr em movimento, é aquilo que se vai pôr ao encontro de algo que ele quer ou almeja. Atenção, porque isto não está estagnado. Está estagnado neste momento que não é propício viajar, mas é propício tu preparares-te devidamente. E qual é este devidamente? É o teu movimento interno, é tu começares a adquirir consciência de que é dentro que as coisas se resolvem, não é fora. Não é pedir aos outros para resolverem as nossas necessidades, é nós dentro de nós começarmos a perceber o que é que dentro nós precisamos de fazer para começarmos a mudar os resultados que estamos a obter. E não é à custa dos outros, e não é à custa de artifícios, e não é à custa de ardis, e não é certamente à custa de roubar aquilo que é o valor dos outros para lá chegarmos. Porque se não fizermos as coisas pelo nosso próprio mérito, fizermos, e não nos envergonharmos da porcaria que fizemos, porque não tivemos a coragem, não tivemos os tintis no sítio para merecermos aquilo, mas caiu-nos do céu, porque alguém nos deu, e nós não temos mãos para aquilo, mas aquilo foi-nos, enfim, é um tacho. E o que não falta são tachos. Atenção a isto. Atenção a isto, porque se nós não nos envergonhamos do modo como adquirimos as coisas indevidamente, não vai dar certo. E vamos ficar nós ali bloqueados naquele lugar eternamente, até que algo aconteça que nos faça mover. E normalmente não é uma coisa boa. Portanto, tomem atenção a este movimento, porque as coisas estão propícias para que quem se aproximou a ter um bom trabalho, ou a ter um bom desenvolvimento profissional, ou uma competência não originada em maldade ou em chique espertice. O Tuga gosta muito disto. Bem, o Brazuca também, mas enfim, a gente, os que falam português gostam muito destas coisas. Chique espertice, né? As pessoas não gostam muito que eu diga isto, pá, mas é verdade. Essas são as nossas fraquezas. E temos que saber lidar com elas. Temos que saber respeitar que nós também temos isso na nossa natureza e que ela é importante.
ok? Ela é extremamente importante. Não o podemos é validar mais do que aquilo que é devido. E o que é isso? É quando isso começa a ir para campos onde isso vai criar situações muito desagradáveis, tanto para nós como para os outros. Então é aqui que a gente tem que aprender a saber estar, saber se centrar e saber criar dentro de si mesmo, cada um de nós dentro de si mesmo, este olhar razoável, chamemos-lhe assim, de gerar mais-valias, mas de uma forma com um mérito honesto, porque senão dá asneira. Porque o campo está propício para que o movimento a seguir se venha, mesmo que as coisas agora não corram bem. Vamos então avançar para uma leitura de um livro que eu gosto muito de ler neste aspecto, que é claramente direto às empresas e que traz claramente uma abordagem mais empresarial. Então vamos cá ver, número 12, 3 e 5, deixem-me aqui pôr para ver isto melhor. A situação começa a acumular energias e agora as forças opositoras começam a ceder a fim de que o progresso novamente se torne possível. Entretanto, o processo mal começou. A fim de completá-lo, um indivíduo de caráter forte e nítidas prioridades precisa integrar o quadro, porquanto a tarefa de restaurar a ordem de maneira alguma será fácil. Há muita coisa no nosso trabalho que está rodeado de lixo, pessoas mal formadas, pessoas com padrões antigos de complacência total, pessoas que não querem fazer coisíssima alguma, e nós estamos metidos no meio daquilo, queremos fazer as coisas acontecer, mas temos que ter cuidado, ok? Porque as coisas não são fáceis. Se for escolhida a pessoa certa para o serviço, para o trabalho, ela obterá toda a ajuda necessária e o resultado será a boa fortuna. Ok? Às vezes, pessoas cujas práticas são altamente questionáveis, mesmo quando através delas amontoam riquezas e poder, percebem que não sabem como agir se a sua posição é de poder. Elas não possuem o calibre para tomar decisões e ficam desarvoradas ante uma infraestrutura organizacional. Trata-se de uma experiência humilhante, sendo este o primeiro passo para uma mudança de pensar. Isto significa que se eu não estou preparado para aquilo e me estou a querer alcançar àquilo e principalmente a querer mandar naquilo e não estou dentro da estrutura, não sei como é que ele funciona, não sei como é que ele se pensa a si mesmo, vai dar asneira. Tenho que me preparar para isso. Ok? Então falta só dizer aqui a linha 5, que é prosseguindo a partir da última linha, o indivíduo adequado assume controle da situação e começa a tarefa de restaurar a ordem. Esta linha diz respeito à atitude dele, muito importante. Né? No decorrer da tarefa, esse homem deverá permanecer sempre cônscio da fragilidade da situação e evitar ser iludido por um falso senso de segurança. Ele deverá agir tendo o sucesso sempre em mente, terá de fazer valer cada movimento. Nesta situação, precisará refletir como um jogador de xadrez, porque está a mexer a peça em vários tabuleiros ao mesmo tempo. E o tabuleiro ele é interno, ele é relacional com o outro, ele é profissional na relação com as empresas ou com os organismos empresariais ou com o trabalho meu e dos outros. Imaginem que eu sou vendedor de rua. Eu tenho que saber relacionar com o meu produto, comigo mesmo, com o meu bem-estar, com a minha disposição para aquilo e ao mesmo tempo saber me relacionar com as pessoas que passam pela rua, que possam ou não ter interesse por aquilo que eu tenho para vender. Estou só a dar um exemplo, ok? Sendo uma empresa, eu tenho que saber estar na estrutura da empresa, saber falar dentro da empresa, saber criar e motivar, mas com cautela para não ser eu uma espécie de franco atirador, mas para se ter o sucesso sempre em mente é importante estarmos sempre conscientes de que as coisas são muito frágeis e que a qualquer momento podem desabar, ok? E é por isso que o jogador de xadrez aqui é cauteloso. Ele, para sacrificar uma peça, sabe que tem que ganhar mais duas ou três para compensar o jogo. Porque senão arrisca-se a ficar sem peças e não há jogo que o valha. Não é estratégia que o valha. Ok? É preciso saber sacrificar. E é preciso saber perder para depois ganhar. Isto tem a ver com a relação das empresas. Eu vou agora só falar naquele também que é aquilo que também que é aquele o mais profundo, o mais arcaico. Eu vou-vos ler porque às vezes pequenas coisas acrescentam imenso valor. E diz assim: quando os homens inferiores chegam a sentir vergonha, isto assinala uma transformação para melhor.
Os homens inferiores tendo galgado posições fazendo uso de suas espertezas, os chicos espertos, o que eu falei há bocado, percebem que não estão à altura da responsabilidade que assumiram. Começam a sentir vergonha em seus corações, mesmo se não a demonstraram ou não a mostrarem. Trata-se de um bom sinal. Vamos lá aqui. Se eu ganhei vantagem numa posição empresarial por ter-me colocado de maneira a que o outro se agrade de mim e com isso me beneficie, e eu sei que para isso eu tive que fazer um jogo de cintura que não tem nada a ver com a maneira como eu me sinto e me sou, para comigo mesmo, e eu sei que aquilo foi um ardil que eu fiz para conseguir um esquema, para ganhar qualquer coisa, e então eu começo-me a perceber que aquilo que eu estou a criar é claramente uma relação de oportunismo. Chamemos-lhe assim, está bem? E quando eu me começo a arrepender de ser oportunista, o meu padrão vibracional começa a mudar. Então, mesmo aquilo que eu consegui de forma indevida pode se tornar meritório, porque o lugar em que eu estou agora já não sou aquilo que foi como eu lá cheguei, mas sim naquilo em que eu me tornei por ter percebido que a forma como lá cheguei não foi a melhor. E então agora posso começar a criar novas dinâmicas que inclusive ajude a fomentar valores que eu antes adulterei para conseguir estar naquele lugar. Mas como olho para aquilo com um olhar de pesar e de reprovação para com o meu comportamento, eu mudando a minha atitude, o meu comportamento, agora posso criar novas dinâmicas. Porque sou eu, e repare, isto é muito importante, porque sou eu mesmo quem tem esse poder, mais ninguém tem esse poder. Porque fui eu que fiz. Então, se fui eu que fiz, está nas minhas mãos. Não foi ninguém que fez. Fui eu que fiz. Isto é muito importante. Linha 5. Quando a estagnação termina, muita cautela. Mudam os tempos. Chega o homem certo, capaz de restaurar a ordem, porém, essas épocas de transição causam temor e estremecimentos. Agora chegou o tipo que vale a pena, é aquele que consegue e tem mérito. Eu cheguei lá assim, né? E agora aparece alguém que tem mérito, é aquele que tem valor. O sucesso só será assegurado usando-se da máxima cautela. Pergunto sempre: e se eu fracassar? O perigo surge sempre quando o homem se sente seguro. Você nunca se deve esquecer disso, mesmo quando tudo está em ordem. Ok? Um bom empresário sabe que tem que sempre estar atento ao próximo passo, porque a qualquer momento as coisas podem descambar e dar asneira. Ok? Isto é como qualquer coisa na nossa vida. Se eu não trato bem as pessoas sobre as quais estão à minha responsabilidade, seja mulher e filhos, seja marido e crianças, seja quem for que esteja à minha responsabilidade, se eu não o fizer, perco a minha posição. E é devidamente perdida. Porque eu tive as condições para isso, cheguei lá indevidamente, é verdade. Mas se eu não me arrependo, não há nada a transformar. Então quem vem agora, se for cauteloso, consegue tudo e eu não ganho nada. E risco de perder o meu trabalho. Ora bem, agora vamos cá aqui relacionamentos e trabalho. Quando nós falamos de relacionamentos e trabalho, falamos de dinâmicas entre eu e outros. Entre eu e aquilo que eu crio. A relação que eu crio com o outro é também uma criação minha. Eu também faço parte daquilo que eu estou a criar, daquilo que eu estou a gerar. É a mesma coisa que eu faço com o meu trabalho. É aquilo que eu crio através do meu trabalho vai influenciar os outros. É aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, a maneira como eu faço, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu tenho as minhas atitudes. Tudo aquilo que tem a ver comigo, ali está à vista. E os outros vão ver, vão sentir e vão dar resposta em função disso. Portanto, este mês, mês de maio, mês de Maria, é um mês muito importante. Peço-vos que reflitam profundamente porque isto está aí a acontecer. E isso não te aconteceu, está para te acontecer. Toma atenção para contigo, não é para com os outros. Pensa, olha para ti. É dentro de nós que temos as respostas. Às vezes precisamos de que os outros nos mostrem essa resposta porque andamos à procura em sítios errados. E à espera que as pessoas erradas nos deem essas respostas. Mas nós já as temos dentro de nós. Se tivermos paciência e olharmos para nós com seriedade e sem querer adulterar aquilo que queremos, simplesmente porque queremos e queremos daquela maneira e em relação a, né, a nossa satisfação, vai dar asneira. Então não precisamos disso para nada.
isso não nos acrescenta nada, isso não gera riqueza, isso não gera mais-valias, pelo contrário, isso gera entorpecimento e há muita gente doente neste mundo. Podemos começar a fazer algo diferente. Hum? Existe trabalho da nossa parte, sem dúvida. É um processo contínuo, é uma coisa que nunca termina e só termina quando chegamos para o outro lado. E nessa altura, aqui já acabou, já foi. E o que fizemos foi o que deixámos. E o que deixámos é o resultado daquilo que fizemos. Desejo a todos um grande dia, uma boa leitura. Voltem atrás, vejam isto duas, três, quatro, cinco vezes. Eu às vezes também o faço. Depois de fazer isto para vós, também vou ler o que é que tive para aqui fazer, o que é que eu tive para aqui dizer, porque às vezes há coisas que me ultrapassam também. E simplesmente tenho só a mensagem para vos dar. Um grande abraço a todos e até breve.